Outra afirmação: pois minha carne é verdadeiramente comida e meu sangue é verdadeiramente bebida. Jesus está afirmando isso. Eu vou daqui a pouco falar para vocês sobre essa questão do pão. Por que Jesus falou do pão e não falou de outra comida? Tanta comida do mundo, ele vai falar do pão. E as promessas que estão aqui nesses versículos que nós acabamos de ouvir. Ele diz assim, uma promessa: quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna. É uma afirmação, mas também uma promessa que ele está dizendo. Aquele que comer, aquele que beber, terá a vida eterna. Outra afirmação: quem come a minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim e eu nele. É uma promessa que Jesus está fazendo. Quem come da carne dele, quem bebe do sangue dele, Jesus permanece com essa pessoa e essa pessoa permanece com Jesus. Uma promessa que ele está fazendo. É o pão do céu para a eternidade. No Antigo Testamento, quando o povo estava lá no deserto, sentiram fome e sentiram sede. Quando sentiram sede, Moisés bateu na rocha e da rocha saiu água. E o povo se saciou. Quando o povo teve fome, do céu foi descido o quê? O pão, o maná. Foi lançado do céu aquele pão para o povo. Veio do céu. Veio aquele auxílio do céu. Mas Jesus diz, mas aquele pão que o povo comeu no deserto era um pão perecível. Era um pão tão perecível que não podia ficar para outro dia. Se ficasse para outro dia, mofava. Porque Deus dava o suficiente para todo mundo comer aquele dia. E quem guardasse para o dia de amanhã era porque não tinha fé, o pão apodrecia. Porque a cada dia Deus mandava o pão. Por isso que se chama o pão de cada dia. Jesus vai dizer, mas esse pão que eu darei a vocês não é como aquele de Moisés que ofereceu. Esse pão é para a eternidade. A Eucaristia, a palavra Eucaristia significa ação de graça, gente. Por quê? Porque foi uma ação de graças que Jesus instituiu que aquele pão não seria mais pão, seria a sua carne, que aquele vinho não seria mais vinho, seria agora o seu sangue. É por isso que quando o sacerdote vai consagrar a hóstia, diz, no fim da ceia ele deu graças, dizendo. Quando há a consagração, o sacerdote diz, no final da ceia, dando graças. Então, a Eucaristia, ela passou a existir numa ceia, e nessa ceia tem um momento de ação de graças. Nessa ação de graças foi quando Jesus transformou pão em carne, vinho em sangue. A palavra Eucaristia significa ação de graças, o agradecimento. Então, essa Eucaristia que nós celebramos, ela é o memorial de Cristo. Jesus mesmo diz, fazem isto em minha memória. Mas não era para a gente estar sempre se lembrando dele quando a gente fizesse isso não. Memorial significa acontecimento. Memorial significa atualização da coisa. Então, cada vez que nós viemos à missa e o padre lá consagra o pão, consagra o vinho, naquele momento está acontecendo a mesma coisa que aconteceu na última ceia. Ali no altar não é o padre, é Jesus.
E ali, a esta mesa, é a mesma mesa que 2000 anos atrás, nós somos aqueles discípulos de Jesus da época. Nós nos tornamos, nós nos fazemos presentes na última ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, olha, não é significância. Ai, esse pão significa Jesus. Não, é presença real. No dia em que eu venho à missa, eu participo da última ceia de nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que, quando o padre diz as palavras de consagração, ele não diz, isto é o corpo de Cristo. Ele, o padre, diz, isto é o meu corpo. Por quê? Quem está falando é Jesus, não é o padre. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Isto é o meu sangue que é derramado por vós e por muitos para o perdão dos pecados. O padre não diz, isto é o corpo dele, isto é o sangue dele. A pessoa do padre é Jesus. Quem já viu aquele livro vermelho do padre, que é o missal, se você for olhar nessa hora, as letras em que diz, isto é meu corpo, está em maiúsculo bem grande, que são as palavras mais importantes de toda a missa. Podem faltar todas as palavras da missa, mas se faltar essas palavras, não é missa. O momento, ali é Jesus, aquele pão não é só pão nas aparências, se torna agora corpo, carne, e aquele vinho não é mais vinho, sua aparência agora é sangue de Cristo. É verdadeiramente Jesus em pessoa. Então, adorá-lo na Eucaristia é deixar-se envolver pela sua palavra de vida. Em toda a missa nós temos dois pães. O pão eucarístico e o pão da palavra. Esses pães são aqueles que nos alimentam em cada missa. E por que o pão da palavra é primeiro do que o da Eucaristia? Porque diz que a palavra se fez carne. Por isso que vem primeiro. Isso daqui, esse pão, é importante igual a esse. Tem um valor muito grande. Só que a Eucaristia é o ápice da nossa fé. É o ponto mais alto que nós atingimos na fé, é a Eucaristia. Então, repito, por isso que o Padre diz, eis o mistério da fé. Porque é um mistério tão grande. Nem os anjos fazem o que o Padre faz. Transformar pão em carne e sangue do Filho de Deus. Nem os anjos, nem Gabriel, nem Rafael, nem Miguel. São grandes anjos, mas eles não tornam nunca um pão, corpo e sangue de Cristo. Mas o sacerdote faz isso. Nem Nossa Senhora, nem ela transforma pão em corpo, nem vinho em sangue. Mas o sacerdote tem esse dom. Por isso é um mistério muito grande. E como surgiu a festa do Corpus Christi? Vocês sabem? Não? Alguém sabe a história do Corpus Christi? Sabe? Sabe? Então, olha, primeiro, essa festa de hoje, que nós celebramos hoje, na verdade, ela tem a ver com aquela festa da Quinta-feira Santa, que foi o dia da instituição do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo.
Só que lá nós damos mais valor à instituição da Eucaristia, enquanto a Quinta-feira Santa, o dia do sacerdócio e o mandamento do amor. Tanto é que, não sei, aqui se faz, mas quando termina a missa da Quinta-feira Santa, a gente tira o Santíssimo e sai, traslada, faz uma pequena procissãozinha com ele até um lugar reservado. Pois bem, aquela procissão que deveria fazer, e depois da instituição da Eucaristia, ela devia ser adorada lá fora. Mas como a gente está no tempo de Semana Santa, de recolhimento, aí se manifesta nessa festa aqui de Cristo, do Corpus Christi. Mas o tempo em que ela surgiu foi através de um milagre. Eu vou contar aqui uma história para vocês desse livro do Padre Jonas. É um livro antigo. Isso aqui é de 1900 e cuspe. Antigo que só. Mas ele diz assim, para a gente encerrar e a gente fazer a oração. A festa de Corpus Christi nasceu na cidade de Bolsena, na Itália. Um sacerdote chamado Pedro tinha dúvidas a respeito da presença real da Eucaristia. Nessa época, a igreja estava sendo assolada por muitas heresias que negavam a presença real de Jesus na Eucaristia. Quem fazia essas heresias? Um povo chamado cátaros, que significa puros. Eram as pessoas que se achavam mais puras do que as outras, né? Hoje não existe mais esse povo, não. Graças a Deus não existe mais essas pessoas que se sentem mais puras que as outras, não, né? Mas naquela época tinha gente que se achava mais pura do que as outras. Aí esse povo se chamava de cátaros. E eles achavam que dizia que Jesus não estava presente naquela história de hóstia. Eles diziam que não estava presente. Então, o que aconteceu? Fora isso, uma